com muito temor e tremor que eu venho nessa noite aqui contar o meu testemunho, né? O testemunho mais recente. Mas eu gostaria de ler alguns versículos da Palavra de Deus com os irmãos. E depois, antes de eu contar o testemunho recente, gostaria de contar um testemunho um pouco antigo que me fez lembrar, né? Me veio à memória o que Deus fez na minha vida, né? Eu vou compartilhar com os irmãos. E eu escolhi, aliás, Deus me deu essa palavra no dia que eu fiz a queixa aqui para o pastor da minha situação. Depois os irmãos vão entender. No livro de João, capítulo 11, glória a Deus, e o versículo 37 ao 39, vou ler com os irmãos aqui para nós meditarmos dentro de alguns minutos. João, capítulo 11, e o versículo 37 ao versículo 39. Nos diz assim a palavra de Deus: e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra por sobre ela. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, a irmã do defunto disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então, irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra que Deus me deu, essa palavra naquela madrugada, glórias a Deus, é que eu entendi uma coisa, que tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus, e às vezes nós temos que passar por esse período de tempo. E o período de tempo aqui, em que Deus determinou na vida de Lázaro, para que Deus o operasse o milagre, foi 4 dias. E é necessário passarmos por esses 4 dias, não tem jeito. Todo crente tem seus 4 dias na vida, na sua vida, glórias a Deus, que ele tem que passar. Porque no 4º dia, o milagre chega. Glórias a Deus. E o que me chama a atenção, irmão, nessa palavra, é que os judeus aqui, um pouco mais atrás, eles tinham razão quando eles estavam ali, ainda depois do velório, na chegada de Jesus ali, eles olhando aquele alvoroço ali, e Jesus com as irmãs do defunto, Lázaro, né, que já estava enterrado, e eles disseram assim, mas esse não poderia ter salvo ele, ou livrado que ele não morresse, não permitisse que ele morresse, ou de onde ele estava, ele curasse, que ele sabe de todas as coisas? De certa forma, eles tinham razão, glórias a Deus. Mas interessante, quando a irmã do defunto mandou o mensageiro atrás de Jesus, que disse, olha, eu vou parafrasear aqui para os irmãos, que é como se ele chegasse lá e dissesse, olha, eu vim aqui, amando de Marta e Maria, e mandou te dizer que o Lázaro, teu amigo, irmão delas, está enfermo, né? Glórias a Deus. Mas aí a Bíblia não nos dá detalhe, mas Jesus disse assim, eu não sei se antes ou depois da volta daquele mensageiro, ele disse assim, essa enfermidade não é para a morte. Glória a Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. E a Bíblia diz que depois daquela mensagem, Jesus ainda ficou 2 dias. Se era amigo, não deveria ter apressado a volta. Era amigo íntimo. E ele sabia de todas as coisas. Mas aí ele diz, essa enfermidade não é para a morte. E aí nesse meio tempo, ele comentou com seus discípulos e disse, foi quando Lázaro lá morreu? Aí ele disse para os seus discípulos, o nosso amigo Lázaro dorme, eu hei de despertar. Né? Aí os discípulos disseram assim, mas Senhor, mas se está dormindo, está salvo, então vamos continuar a missão. Aí Jesus teve que ser claramente com eles, porque eles não entenderam, né? Ele disse, olha, vocês não entenderam, mas o nosso amigo, ele está morto.
né? Mas eu irei, glórias a Deus, e vou despertá-lo. Ele está morto. Vamos ter com ele neste momento, glórias a Deus. E aí Jesus voltando, interessante, irmãos, quando Jesus voltou, que ele disse, aonde puseste, aonde está? Aonde está o meu amigo que faleceu? Aonde o puseram Lázaro? Eles disseram, vem e vê. Interessante que Jesus fez uma pequena oração, né? Glórias a Deus. E aí disse, Senhor, sei que tu sempre me ouve. Glórias a Deus. Mas eu disse isso por causa da multidão. Aí ele aproximou do sepulcro e gritou em voz alta, Lázaro, sai para fora. Ele poderia simplesmente dizer, Senhor Marta, arranja alguém aí, tira essa pedra e chegasse, Lázaro, vem para cá. Mas aí ele gritou em alta voz para que todos ouvissem, para que concluísse o milagre, glórias a Deus. Porque, como eu disse para os irmãos, ele poderia ter muito bem, glórias a Deus, como disse os judeus, que entre aspas, era amigo da família, amigos da família, né? Disse, mas ele não faz milagre. Na verdade, muitos ali estavam, como se diz, anotando algumas falhas de Jesus para passar para os inimigos, né? Muitos ali não estavam no velório, coisa nenhuma. Então ele disse, não poderia esse que curou o cego não ter permitido a morte de Lázaro, né? Agora ficou mais difícil, né? Glórias a Deus. Então, irmãos, eu fico a pensar, glórias a Deus, que as coisas na nossa vida têm que acontecer na vontade de Deus, glórias a Deus. Aí, o que eu quero chegar com os irmãos? O dia que eu fiz a queixa para o nosso pastor, aliás, ele já sabia da minha situação, que eu tinha caído, e aí eu fui ao médico, e ele me pediu primeiro uma ultrassom, depois uma ressonância, ele disse, não, seu braço vai ter que operar. Eu falei, mas, doutor, não tem como levar a vida normal sem operar? Ele disse, não tem vida normal sem operar o braço, né? E aí eu muito preocupado, né? E aí, depois, quando foi na terça-feira passada, eu cheguei para o pastor, aqui embaixo, e disse para o pastor, aí o pastor disse, e aí, Aldinho, como é que está o braço? Eu falei, pastor, hoje está pior, porque eu não estava conseguindo nem colocar o paletó. Foi um sofrimento para pôr o paletó para descer para o culto. Aí ele ligou para um amigo dele na hora, né, que era médico, e queixou a situação. Eu tenho um amigo aqui e tal, que é presbítero da igreja, irmão nosso aqui, e que está com problema sério e precisa de operar o braço. Aí ele disse, Tadeu, esquece, ninguém está operando ninguém, nem urgência não estão operando. Aí o pastor virou para mim e disse, e agora? Eu falei, pastor, aí nós temos que esperar o final dos 4 dias, né? Nós temos que esperar o 4º dia chegar, glórias a Deus. É o que nós temos, o recurso que nós temos é a oração. Aí ele falou, vamos para o joelho, né? Vamos orar a Deus. E aí, assim, por isso que eu disse para os irmãos no começo, que às vezes eu tenho muito temor de contar testemunho devido à situação em que estamos passando, glórias a Deus, é porque a gente vê, irmãos, muitos testemunhos extravagantes, glórias a Deus, e que não edifica, né? Às vezes nós vemos testemunhos milionários, né? Glórias a Deus, que o homem só vê vantagem para si mesmo. Eu estava até comentando com a Dilza essa noite, eu falei, às vezes a gente vê nessas igrejas por aí, pessoas dão testemunho, e dizer, olha, porque eu andava de bicicleta, era um empregado, hoje eu sou patrão, tenho 50 funcionários, tinha uma bicicleta velha, hoje eu tenho 4 carros na garagem, e às vezes seu irmão congregando Deus do seu lado, às vezes no domingo à noite ele chega em casa e joga as contas em cima da mesa e tem que sortear uma para pagar, né? Pagar que está vencida, né? E são testemunhos milionários extravagantes, né? Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Eu também lembrei assim, quando José contou o sonho para os seus irmãos, o problema não estava no sonho, estava na extravagância do sonho dele. Ele humilhou os seus irmãos, disse, olha, eu sonhei que eu estava no campo, amarrando fechos, molhos ali, e aí vocês, ou mais os demais molhos, se inclinavam sobre o meu molho grande, né? E humilhava seus irmãos. Então a forma não estava no sonho, porque vinha cumprir depois na sua vida,
para a glória de Deus, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, irmão, resumindo, aí nós fomos a gente subimos para a igreja neste propósito. E aí na hora da oração, glórias a Deus, o pastor disse, olha, o Aldinho não vai, ele não vai orar, porque ele não está conseguindo nem colocar a mão no microfone, nem levantar para pegar no microfone. Aí ele colocou o Fábio para orar, e aí ele desceu ali, eu desci dali, ele ia à minha direção, eu desci para aqui, e aí ele orou e me ungiu, glórias a Deus, colocou a mão sobre o meu ombro, e eu estava, irmãos, assim, fiquei 21 dias, na verdade, 3 semanas com o braço aqui, ó. Às vezes eu disfarçava, colocava a mão no bolso, né? Dava a impressão que eu tinha dinheiro, mas na verdade eu tinha muito, era dor, né? Eu não conseguia levantar o braço, só com a mão aqui, colado no corpo aqui. E hoje, graças a Deus, meu braço está aqui, ó. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje meu braço está aqui. E aí, irmãos, glórias a Deus. Aí eu disse para no outro dia, eu já não me segurei, já contei para o pastor e falei, pastor, se possível for contar o testemunho aí, né? Glórias a Deus. Porque, irmãos, tem situações na nossa vida que nós temos que ter uma decisão na nossa vida, o que nós queremos para nós, né? O que nós queremos para nós? Eu me lembrei, irmão, de um testemunho, glórias a Deus. Há tempos atrás, lá no começo da minha fé, comecinho dos anos 90, os irmãos vê que eu já era um chefe de família. No começo dos anos 90 já era, parece que não, mas já era chefe de família. E eu tinha um problema nessa perna aqui, do mesmo lado do braço. Eu sempre fui uma pessoa muito sofrida, né? Na minha pré-adolescente para adolescente, eu quebrei esse braço aqui, não é alinhado, né? Porque curou em casa, não tinha recursos. E aí, no começo dos anos 90, eu morava ali na Brasilândia, e eu tinha um problema nessa perna aqui, que foi cometido de um reumatismo na minha juventude, e ele ficou com um problema que a rótula do joelho, ela saía, ela desviava. Lá no Nordeste se chama bolacha do joelho, né? Aqui no Sudeste chama de rótula, né? Um negócio mais chique, né? Rótula do joelho. E aí a rótula do joelho saiu ali na Brasilândia, eu vinha com a caixa de compra, aí quando acontecia isso, eu tinha que jogar, qualquer coisa que eu tivesse no ombro, eu tinha que jogar para poder sentar e colocar a perna no lugar, né? E aí eu tomei uma decisão de não aceitar aquilo, né? E disse para Deus, eu falei, Senhor, eu não posso viver dessa forma. Glórias a Deus. E um dia eu cheguei no culto e Deus usou uma irmã lá, nem nunca tinha me visto na vida. E ela é interessante que ela orou por mim, né? E dirigiu a mão assim, com todo respeito, assim, passando a mão assim para baixo da minha perna, assim. Glórias a Deus. Desse dia para cá, nunca mais a bolacha do meu joelho saiu, né? Glórias a Deus. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Jesus é o mesmo. O mundo mudou, irmãos. O mundo mudou. Glórias a Deus. O mundo mudou, mas o céu é o mesmo, né? Nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele ainda opera milagre na vida das pessoas. Glórias a Deus. Eu disse para os irmãos que eu tenho temor de contar testemunho, porque nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias de percas, né? Foi recentemente, nós tivemos a perca da nossa irmã, né? Glórias a Deus, da nossa irmã Ruth. Depois nós tivemos outras percas. Tivemos muitas situações, né? Aí eu fiquei assim pensando, eu falei, meu Deus do céu, no meio de uma crise dessa eu tenho que contar a bênção, mas nós temos que contar exemplo, irmãos, porque para que Deus venha entrar sim, glórias a Deus, entrar com providência na vida daqueles que estão desanimados e achando que Deus não faz mais nada pelo seu povo. Glórias a Deus. Acha que Deus só está aplicando o seu juízo na terra. E isso nós não temos dúvida. Mas também o seu amor, glórias a Deus, não nos desampara. O amor de Deus, ele é o mesmo nas nossas vidas. Glórias a Deus. Então, como eu disse para os irmãos, os 4 dias são necessários. Esses 4 dias podem ser resumidos em 4 meses, em 4 anos. Glórias a Deus. Ou até em 40 anos, por que não dizer? Me faz lembrar daquele moço do posto do posto de Betseba, glórias a Deus, ele estava ali há 38 anos, na beira daquele tanque ali, à espera de um milagre.
Glórias a Deus. Aí eu fiquei a pensar, se alguém joga esse moço antes lá, ele não tinha conhecido Jesus. Mas aí Jesus chegou ali e disse, e aí, você quer ficação? Eu quero, mas ninguém me joga lá dentro. Glórias a Deus. 38 anos, irmãos. Mas foi uma oportunidade dele conhecer Jesus. Glórias a Deus. E Jesus entrou na minha vida, irmãos, glórias a Deus, com providência na minha vida, porque eu disse para ele, disse, Senhor, eu não tenho outro bem. Eu não tenho outro recurso, eu não sei de onde tirar. Eu não tenho um emprego, eu não tenho um patrão, eu não tenho um salário. Glórias a Deus. Senhor, faz um milagre na minha vida. Glórias a Deus. E Deus usando o nosso pastor, a igreja que orou a nosso favor. Glórias a Deus. Estou aqui, irmãos, glorificando a Deus, levantando o meu braço aqui, que até a semana passada só estava aqui, ó. Fiquei 21 dias com o braço preso aqui, ó. Glórias a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele ainda cura nos dias de hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus.